sábado, dia 21 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos, lembrando dos cliques, dos likes, que é sempre muito importante para o canal, por favor, ok? Olha só, vamos começar falando de uma realidade que nos incomoda muito, né? Está aqui. Essa realidade incomoda a todos os conservadores. Por quê? Existem momentos na história de um país que a política deixa de parecer disputa de poder e começa a se parecer com uma tragédia humana. Não aquela tragédia barulhenta dos discursos inflamados, mas a silenciosa, feita de corredores frios, decisões técnicas e destinos pessoais que parecem escapar das próprias mãos. Jair Messias Bolsonaro surgiu na política brasileira como aquilo que os americanos chamam de Dark Horse, né? Igual a música que eu coloquei no canal há 2 dias atrás. O candidato improvável, o homem desacreditado pelas elites políticas, ignorado por analistas, ridicularizado por comentaristas que hoje querem posar de heróis, mas carregado por uma multidão que via nele algo raro. Alguém que falava sem roteiro. Durante anos foi tratado como uma figura marginal do sistema, um candidato de segunda linha, tá? E justamente por isso ele cresceu. Quanto mais era subestimado, mais se fortalecia na percepção popular como um símbolo de enfrentamento contra as estruturas consideradas intocáveis. Porque ele sempre foi e sempre se pareceu com o povo. O homem que chegou à presidência carregava a imagem de força quase teimosa, como um verdadeiro cavalo selvagem indomável. Ele sobreviveu a ataques políticos, a isolamento institucional e até um atentado físico que marcou definitivamente sua saúde para o resto de sua vida. A narrativa construída ao redor dele sempre foi do resistente, alguém que apanhava e continuava em pé. Mas o tempo, principalmente o tempo político, cobra um preço e muito alto. E o que hoje se vê, para muitos, principalmente os seus apoiadores, é a transformação daquele personagem forte em um homem visivelmente fragilizado, cansado, após anos de investigações, acusações e disputas judiciais que parecem nunca chegar ao fim definitivo, pois a mentira, na maioria das vezes, se torna interminável. Essa é a realidade. A decisão recente, ontem, da Procuradoria-Geral da República de negar o pedido de prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro reforça justamente esse contraste dramático. A justificativa técnica afirma que existem condições de tratamento dentro da unidade prisional onde ele está e que não seria necessário atendimento hospitalar externo. No papel, até parece haver algum conteúdo jurídico na decisão, mas sabemos que não. Fora dos autos, a decisão ganha outro peso emocional, o de um ex-presidente da República que, mesmo enfrentando problemas de saúde recorrentes, permanece sob custódia em ambiente carcerário comum, enquanto outros, com muito menos problemas de saúde, estão em casa. Por tudo isto, a imagem do líder que antes mobilizava multidões, onde quer que fosse, agora é substituída pela de um homem envelhecido. Não pelo tempo propriamente dito, pelo conflito permanente, pela pressão que sempre sofreu, cercado de decisões judiciais injustificáveis que parecem prolongar indefinidamente, um ciclo de desgaste.
Ou seja, o importante é mantê-lo encarcerado, pelo menos até que chegue o próximo pleito eleitoral. Ou quem sabe, para dizerem um dia que ele ficou mais tempo preso do que o Inácio. É o que eu penso. Muito bem, é um absurdo, né? Não ofertarem a prisão domiciliar para uma pessoa que realmente se desgastou demais, sofreu inúmeras cirurgias por conta de um ataque covarde, e eles se tornam mais covardes que o lobo solitário, porque aquele, num ato destemperado e maluco, fez a bobagem que fez. Esses que aí estão ainda pousam de heróis para meia dúzia de militantes. Pois bem, agora vamos falar do que mais interessa no dia de hoje. Porque Brasília, em pleno ano eleitoral, com aquele calor que derrete até chinelo na calçada, né? E o STF virando fuxico de bar em final de campeonato, nem de perto lembra os dias em que os parlamentares recebiam suas emendas, e muito menos as festinhas de gabinetes recheados de canapés. Ah, mudou tudo. O ambiente é outro. Tudo isso porque desta vez, quem caiu no colo do noticiário com o poder de virar o jogo foi André Mendonça, que passou a concentrar a relatoria de decisões sensíveis justamente quando o país está no modo, vou usar um termo menos sujo, fezes no ventilador. Esse é o momento que o Brasil vive. É um tal de fuxico para lá e para cá. Cara que viu isto, ouviu aquilo, que ouviu dizer que alguém falou. Está assim o ambiente em Brasília. Quando o ministro assume o caso Master, não é somente para mudar o processo de gaveta. Não, é para assumir o controle do volante de um carro que já está derrapando na opinião pública. E como sempre, o Brasil não discute os fatos. Os fatos reais não importam. O que importa é discutir principalmente o que parece ser, para quem parece ser e por que parece ser. O que se comenta nos corredores dos fuxiqueiros, lá nos porões de Brasília, é o estilo de André Mendonça em abrir o jogo com uma mão e fechar com a outra mão a porta. Segundo a CNN, ele restringiu o acesso da cúpula da Polícia Federal aos detalhes do inquérito do Banco Master e negou que tenha sido por motivação pessoal, enquanto interlocutores descrevem que ele repete um padrão técnico para evitar o quê? Os vazamentos. Ou seja, por um lado, dá-se a entender que quer organização, cadeia de custódia, menos pessoas mexendo no que é sensível, e por outro lado, do ponto de vista político, isto cai como gasolina em quem já acha que o sigilo virou muleta eterna. Porque no Brasil, sigilo demais não passa seriedade alguma. Quem não gostou nada dessa atitude do André Mendonça foi o diretor-geral da Polícia Federal, que inclusive está lá na Ásia, fazendo sabe-se lá o que ao lado do mandatário brasileiro. Enquanto a dona Janja está na Coreia do Sul, comendo miojo lamen com colher. Essa é a realidade. E aí veio o ponto que deixa qualquer um de cara no chão, com aquela cara de quem não entendeu nada, muito menos a piada. Pois ao mesmo tempo em que ele manda um recado duro e delimita quem pode colocar as mãos, quem pode atuar nas investigações do caso Master, ele também revê as decisões tomadas anteriormente por Dias Toffoli e altera a forma de como a Polícia Federal vai trabalhar no caso, o que acaba criando aí, evidentemente, um contraste com o que vinha sendo feito antes. E isto pode até ser lido como uma tentativa de profissionalizar a apuração e impedir, digamos assim, que a investigação vire um show de vazamentos,
com exclusividades para a Rede Plim Plim, ou para a CNN, para Daniela Lima ali no celular, né? Falando com o ministro. Porém, esta atitude do André Mendonça também pode ser lida por quem está desconfiado como um controle de danos com uma roupagem jurídica. A tragédia brasileira é esta. A gente já viu tanta medida técnica que serviu para esconder decisões políticas que agora, até quando é técnica de verdade, ela chega com cara de álibi. Nem parece verdade. Só que o elemento mais radioativo desse enredo é o que envolve Dias Toffoli. A CNN, por exemplo, noticiou que os investigadores envolvidos nessas apurações do caso Master suspeitam de corrupção passiva, mesmo ele, Dias Toffoli, não estar sendo oficialmente investigado. Aqui que não está? Claro que está. Só não está sendo noticiado. Partindo disto, então, onde entra aquela ideia de que André Mendonça pode virar o jogo nesse caso Master? Ora, entra num detalhe que na prática é gigantesca, pois a forma como ele vai conduzir o caso pode até trazer uma transparência sem espetáculo, com decisões bem fundamentadas, prazos claros, coerência, previsibilidade e um esforço real para separar a investigação da guerra institucional. Bem, pelo menos é tudo isto que nós esperamos de um ministro tremendamente evangélico, né, colocado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, que confiou a ele um trabalho sério, com transparência e respeito à Constituição. Vamos aguardar, vamos dar ao tempo, né? Porque se o André Mendonça usar esse poder para dar cara de seriedade e responsabilidade institucional ao caso, ele não salva o judiciário sozinho, evidentemente, mas pode reduzir os danos em uma corte que não mais representa a balança da justiça brasileira. Essa é a verdade, né? Agora, meus amigos, eu queria entrar num assunto azedo, que eu sei que tem dois pesos, duas medidas, tem os que confiam em uns, outros confiam nos outros, e assim vai. Mas é notícia e temos que tocar nesse assunto, que é indigesto, eu confesso. Por quê? Porque a política costuma ensinar uma lição antiga, que vale tanto para famílias quanto para movimentos ideológicos. A de que roupa suja se lava em casa. Se tem roupa suja, meu amigo, lava em casa, né? Porque isso não pode ser lavado em público, principalmente quando o momento exige união, estratégia e maturidade. E é exatamente aí que o campo conservador brasileiro parece ter tropeçado nos últimos dias. Há pouco mais de um mês, quando Flávio Bolsonaro confirmou que havia conversado com Tarcísio de Freitas, em vídeo, ele falou que era para que todos fôssemos aliados, que era um momento de união, deveríamos estar unidos uns com os outros para enfrentar o que viria pela frente. Muito bem. Só que essa tensão agora envolve Michele Bolsonaro e os filhos do presidente Jair Bolsonaro. E este embate não nasceu agora, já é de longa data. A convivência entre eles nunca foi marcada por grande proximidade emocional, algo conhecido nos bastidores desde o início do casamento. Por quê? Porque Michele Bolsonaro entrou em uma família já adulta. Os filhos de Bolsonaro, todos adultos, tá? Relações definidas. Jair Bolsonaro separado de seus 2 casamentos anteriores. Então, Michele Bolsonaro, não participou da construção familiar e política dos filhos de Jair Bolsonaro, né? Dos filhos que, obviamente, viveram ao lado do pai desde sempre. Ainda assim, ao longo dos anos no Palácio do Planalto, ela construiu algo raro na política brasileira.
capital político próprio. Michele Bolsonaro deixou de ser apenas esposa do presidente para se tornar uma liderança com identidade própria, especialmente entre as mulheres, os evangélicos e eleitores conservadores, que passaram a enxergar nela sensibilidade, fé, equilíbrio emocional e muito carisma. E talvez é justamente por isso que tenha surgido um certo desconforto dentro da família. Quando uma nova força cresce dentro do mesmo movimento, inevitavelmente surge a disputa silenciosa por espaço. O episódio envolveu declarações públicas do senador Flávio Bolsonaro, dizendo em janeiro passado que nunca costurou, nunca procurou, não rodou o Brasil para ser pré-candidato, numa indireta às viagens de Michele Bolsonaro em nome do PL. Essas declarações ajudaram a envenenar o ambiente, principalmente porque ela já havia sido desautorizada por Flávio Bolsonaro naquele episódio onde ela questionou o apoio do Partido Liberal ao Ciro Gomes, lá no Ceará. E isto acabou ampliando essa fratura, digamos assim, uma fissura. Não é fratura, é uma fissura. Ao minimizar indiretamente o trabalho político realizado por Michele em viagens articuladas nacionais, que inclusive faz parte do trabalho dela, muito embora agora ela esteja de licença da presidência do Partido Mulher, Partido Mulher não, das mulheres do PL, né? Deixa pra lá. A crítica então ultrapassou o campo estratégico e entrou no terreno pessoal. E quando o questionamento é feito publicamente, a reparação também precisa ser pública. E por isso mesmo ela esperou por um pedido de desculpas que nunca veio. Em política, e principalmente em família, cordialidade não é sinal de fraqueza, mas de liderança. Um pedido de desculpas aberto teria sido suficiente. Teria tido efeito simples em encerrar o ruído e restaurar a harmonia diante da base que observa tudo. Enquanto isto, a postura de Michele diante do marido, em meio às dificuldades de saúde, processos, pressões constantes, aliás, enfrentadas por ele, demonstra um papel visivelmente cuidadoso, carinhoso e protetor. Sua atuação tem sido menos política e mais humana, demonstrando dedicação pessoal que ultrapassa cálculo eleitoral. Para parte significativa do eleitorado conservador, essa imagem reforça não ambição, mas lealdade. Agora, no meio desse cenário, aparece também quem? A figura do Eduardo Bolsonaro. E talvez vivendo o momento mais delicado de sua trajetória política, aonde chegou inclusive a ser apontado por todos nós conservadores como aquele que deveria ser candidato à presidência da República, quando viajou aos Estados Unidos e começou a ter aquelas relações com o governo de Donald Trump. Porém, ausente do Brasil, diante o risco jurídico que é real agora, né? Onde ele enfrenta processo, onde ele foi acusado agora de atrapalhar as investigações, de fazer conluio, né, etc e tal, e que agora ele vai sofrer inclusive o risco de prisão, se bem que eu duvido que vão prender ele lá nos Estados Unidos, né? Mas com tudo isto, ele acabou perdendo presença direta no debate nacional. Claro, impedido de voltar ao Brasil, sem cargo agora, não é mais deputado, ele perdeu essa força. Por isso mesmo, foi que o Jair Bolsonaro então escolheu o Flávio, que além de ter demonstrado já ser competente, é senador, está dentro do ambiente político e tem tudo para levar de braçada o próximo pleito eleitoral. Muito bem. De qualquer forma, a distância física do Eduardo cobra um preço inevitável, que é o quê? Reduzir a articulação,
diminuir influência cotidiana e enfraquecer a capacidade de liderar movimentos internos. Ele não está aqui dentro. Porém, suas recentes críticas públicas a Michele Bolsonaro e inclusive a Nicolas Ferreira também acabaram produzindo o efeito oposto ao desejado. Ao invés de consolidar apoio automático ao nome de Flávio Bolsonaro, acabou expondo uma ansiedade maior dentro do grupo, além da ansiedade que o momento causa. Por isso o bolsonarismo chega assim, a uma encruzilhada típica de movimentos que amadurecem. Precisa decidir se continuará funcionando como herança política, familiar, ou como uma coalizão política mais ampla. E essa transição exige algo simples, porém raro, que é a generosidade entre os aliados. Porque no final das contas, o eleitor conservador não espera perfeição, ele espera unidade. E unidade não nasce da imposição de protagonismo, mas do reconhecimento mútuo. Às vezes, um gesto público de respeito vale muito mais do que qualquer articulação eleitoral. Então, a meu ver, eu não tenho dúvidas alguma. Flávio Bolsonaro já está consolidado como nosso candidato. Vai ser oficializado provavelmente no início de abril, depois da convenção do PL, e já sai nadando aí de braçada na preferência nacional. A Michele Bolsonaro está quieta, sim, mas é óbvio, é evidente que ela vai dar o apoio a Flávio Bolsonaro, ela vai fazer palanque para Flávio Bolsonaro. Isto não tenho a menor dúvida. Assim como o Nicolas vai acabar sendo obrigado, sim, por mais que ele tenha dito que não, a dar apoio a Flávio Bolsonaro no primeiro turno ainda das eleições. Não vá pensando ele que ele vai focar somente em Minas Gerais e esquecer a corrida presidencial. Não. Ele depende também do resultado dessa corrida presidencial e sabe que seu apoio vai ser fundamental também por conta dos eleitores que ele tem. Né? Ou seja, esse caminho vai ser ajeitado, vai ser resolvido e a direita vai caminhar unida. O que não pode é deixar a esquerda aproveitar esse momento, como sempre faz, para aplicar notinhas em jornais carimbados da esquerda para mostrar desavenças dentro da família Bolsonaro. Desavenças naturais de uma família onde entra uma estranha, né, como a Michele Bolsonaro, numa família pronta. Isso acontece em qualquer família. Mas politicamente falando, todos vão seguir as orientações de Jair Bolsonaro, que é sim o grande líder e ele que determina os rumos da corrida presidencial da nossa direita. Mas era importante ter trazido esse assunto porque, pelo menos nas redes sociais, está pegando fogo esse bate-boca, essa fuxicaiada que não ajuda em nada a direita brasileira. Ok, meus amigos? Mas era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Né? Deixa aí os likes, vão se inscrevendo no canal. É importante que o canal saia desse marasmo, né? E que a gente consiga conquistar um lugar no espaço. Ok? Conto com a ajuda de vocês. Espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.